Afirmações e perguntas poderosas de PNL para traders. Eu posso encontrar satisfação no processo, não apenas na ação. Meu cérebro não precisa de uma operação para se sentir produtivo. Que tipo de estímulo estou buscando quando sinto necessidade de operar? Como eu posso experimentar intensidade sem transformar intensidade em operação? Esperar também é uma decisão operacional. Eu não preciso participar de todos os movimentos do mercado. O que eu acredito que eu vou perder se eu esperar? O que muda quando eu interpreto espera como parte da estratégia? Entre o estímulo e a minha ação existe espaço para a escolha. Eu posso perceber o impulso sem obedecê-lo. O que acontece imediatamente antes de eu agir impulsivamente? Qual necessidade eu estou tentando satisfazer naquele instante? Uma boa execução não exige uma operação perfeita. Posso trabalhar com probabilidade sem exigir certeza. Qual padrão impossível eu estou tentando alcançar? O que eu considero uma execução suficientemente boa? Eu controlo minhas decisões, não o comportamento do mercado. Minha segurança pode vir do processo, não da previsibilidade. O que eu estou tentando controlar que não está sob o meu controle? O que eu faria diferente se aceitasse genuinamente a incerteza? Meu resultado não determina o meu valor. Posso avaliar minha performance pelos critérios que defini antes da operação. De quem preciso de aprovação quando eu ganho? O que uma perda parece dizer sobre mim? Frustração faz parte de um sistema probabilístico. Posso permanecer funcional, mesmo quando o mercado não corresponde à minha expectativa. O que torna uma frustração difícil para mim? Qual significado atribuo a uma sequência de resultados negativos?
Risco conhecido é diferente de perigo desconhecido. Posso assumir riscos previamente calculados, sem precisar eliminá-los. O que eu exatamente temo perder? Meu medo está relacionado ao risco financeiro ou ao significado que eu atribuo à perda? Eu avalio decisões pelo processo disponível naquele momento. Uma oportunidade perdida não exige uma nova operação. O que eu acredito que eu deveria ter previsto? Como o arrependimento influencia minha próxima decisão? Dinheiro é uma consequência possível do meu processo, não uma medida do meu valor. Posso lidar com dinheiro de forma objetiva e consciente. O que dinheiro representa para mim? Que regras sobre dinheiro aprendi antes de começar a operar? Uma perda planejada é um custo operacional, não uma ameaça à minha identidade. Posso aceitar uma perda sem transformar o evento em fracasso pessoal. O que uma perda significa para mim? O que imagino que acontecerá depois de perder? Posso receber resultados positivos sem precisar reduzi-los. É seguro para mim administrar ganhos com racionalidade. O que muda dentro de mim quando eu começo a ganhar? Que responsabilidade associo a ganhar mais dinheiro? Não preciso usar o mercado para provar quem sou. Meu valor existe independentemente do resultado de uma operação. Para quem estou tentando provar alguma coisa? O que espero que um grande resultado diga sobre mim? O mercado não me deve o dinheiro que eu perdi. Posso encerrar uma sessão negativa sem tentar corrigir o passado. Quando quero recuperar, estou buscando dinheiro ou reparação emocional? O que eu acredito que acontecerá se eu terminar o dia no prejuízo? Minha confiança pode ser construída por evidências e repetição. Posso confiar no processo sem precisar prever cada resultado. Que evidências reais sustentam minha capacidade?
O que precisaria acontecer para eu confiar mais no meu processo? Uma sequência positiva não altera as leis da probabilidade. Posso permanecer disciplinado depois de ganhar. O que eu começo a fazer quando acredito que eu não posso errar? Em que momento confiança se transforma em negligência? Nem toda oportunidade é minha oportunidade. Posso deixar o movimento passar sem precisar persegui-lo. O que eu acredito que perderei se eu não entrar agora? Estou entrando porque existe um setup ou porque existe movimento? Posso permitir que uma oportunidade termine sem tentar extrair tudo dela. Mas não significa necessariamente melhor. Em que momento o suficiente deixa de ser suficiente? O que eu acredito que um ganho maior resolveria? Posso observar minha reação sem transformá-la em ação. Um resultado contrário não exige uma resposta imediata. O que minha raiva está tentando me defender? Qual expectativa foi contrariada? Posso investigar o comportamento que parece estar contra mim. Todo comportamento recorrente pode revelar uma necessidade ou intenção que merece ser compreendida. O que meu comportamento está tentando conseguir para mim? O que eu ganho, mesmo que indiretamente, quando eu repito esse padrão? Minha identidade como trader é construída pelas decisões que eu repito. Posso separar quem sou do resultado de uma operação. Quem eu preciso ser para operar da maneira que eu desejo? Que identidade estou reforçando com minhas decisões atuais? Posso reconhecer a minha história financeira sem precisar repeti-la. A minha origem influencia minha percepção, mas não determina as minhas decisões atuais. Que histórias sobre dinheiro ouvi durante a minha formação? Quais dessas histórias ainda influenciam as minhas decisões? Posso reconhecer a escassez que vivi sem operar a partir dela. Posso tomar decisões com base nos dados presentes. Onde a sensação de não vai dar aparece nas minhas operações?
meu passado influencia minha percepção de oportunidade? As perdas financeiras da minha família pertencem à história da minha família. Posso aprender com o passado sem reproduzi-lo. Que significado familiar foi atribuído às minhas perdas? O que aprendi que dinheiro pode ou não pode fazer? Posso desenvolver uma relação própria com dinheiro. Posso questionar regras financeiras que recebi como verdades. Como minha família reagia quando alguém ganhava dinheiro? O que era considerado certo ou errado sobre riqueza? Posso construir minha própria relação com o risco. Risco calculado não é sinônimo de irresponsabilidade. Como minha família reagia diante do risco? O que eu aprendi sobre quem arrisca? Posso tomar decisões sem precisar reproduzir antigas relações de controle. Minha autonomia pode coexistir com responsabilidade. O que acontece quando sinto que alguém está controlando as minhas escolhas? Operar tornou-se uma forma de provar independência? Posso construir estabilidade através do meu processo, mesmo quando o mercado é incerto. Incerteza não significa necessariamente perigo. Como meu corpo e minha tomada de decisão respondem à incerteza? Estou tentando transformar o mercado em uma fonte de segurança? Meu resultado não precisa convencer ninguém. Posso construir meu caminho sem transformar o mercado em palco de aprovação. O que eu quero que minha família reconheça? Quanto dinheiro seria prova suficiente? Posso cuidar das minhas responsabilidades sem transformar o mercado em instrumento de salvação. Não preciso resolver tudo através do trading. Estou operando para construir patrimônio ou para salvar alguém? O que acontece comigo quando sinto que outras pessoas dependem do meu resultado? Posso honrar minha história sem repetir todos os seus padrões. Tenho permissão para construir uma relação diferente com dinheiro e risco. Que crença familiar parece proibida de ser questionada? O que poderia mudar se eu deixasse de repetir esse padrão?
Mais estímulo não significa melhor decisão. Posso escolher deliberadamente o nível de estímulo necessário para o meu funcionamento. De quanto estímulo realmente preciso para permanecer atento? Quando o estímulo passa a prejudicar a minha leitura? Posso criar estímulo deliberado sem criar operações desnecessárias. Tédio não precisa ser resolvido pelo mercado. O que eu faço quando o mercado está lento? Como posso manter atenção sem fabricar oportunidades onde não existe? Meu ambiente pode favorecer minhas decisões. Posso reduzir estímulos que competem com minha atenção. Quais estímulos ambientais mais alteram meu resultado? O que posso remover antes de começar? Nem toda informação merece a minha atenção. A minha atenção é um recurso operacional. Qual notificação realmente precisa interromper a minha operação? O que acontece com minha tomada de decisão depois de uma interrupção? Posso observar outros traders sem transformar suas operações em referência para as minhas. Meu plano não precisa competir com o resultado de outra pessoa. O que eu sinto quando eu vejo alguém ganhando? Estou mudando meu plano por influência interna ou externa? Meu benchmark é o meu processo, não a trajetória de outro trader. Resultados de outras pessoas não alteram minha expectativa matemática. Com quem eu estou me comparando? O que eu acredito que essa comparação prova? Informação relevante é mais valiosa do que informação abundante. Posso operar com um conjunto definido de informações. Que informação realmente altera minha decisão? O que eu consumo apenas para diminuir a minha ansiedade? Mais telas não significam mais qualidade de análise. Posso definir quais informações merecem a minha atenção. Qual tela realmente contribui para a minha decisão? O que eu estou tentando encontrar mantendo tantas telas abertas? Não preciso acompanhar todos os mercados.
Posso aprofundar minha leitura de poucos ativos. Quantos ativos eu consigo acompanhar com qualidade? O que eu estou buscando quando aumento minha quantidade de mercados? Domínio exige repetição. Posso aprofundar poucas estratégias antes de buscar novas. Estou buscando uma estratégia melhor ou evitando executar a atual? Quantas estratégias consigo testar adequadamente? Meu ritual prepara meu estado antes da decisão. Posso transformar preparação em comportamento automático. O que precisa acontecer antes da primeira operação? Que comportamento sinaliza para mim que eu estou pronto? Posso estabelecer fronteiras para proteger minha atenção. Nem toda demanda externa precisa ser atendida imediatamente. Quais interrupções mais alteram minha tomada de decisão? Que limite preciso estabelecer que não tenho conseguido? Minha performance depende do estado em que eu chego ao mercado. Descanso também faz parte da preparação. Como meu desempenho muda quando eu durmo mal? Por que eu estou tentando compensar falta de recuperação com disciplina? Posso reconhecer quando minha capacidade de decisão caiu. Parar pode ser uma decisão profissional. Como identifico minha fadiga antes de cometer um erro? Qual é o meu critério objetivo para interromper o trading? Posso reconhecer meu nível de ativação antes de operar. Nem todo estado interno é adequado para assumir risco. O que trouxe esse estado para minha sessão? Como meu estresse altera minha percepção de risco? Posso estruturar meu ambiente para favorecer minha atenção. Minha estratégia precisa respeitar minha capacidade real de concentração. Quando é que a minha atenção começa a cair? Quais condições favorecem um melhor foco? Sei exatamente o que estou procurando no mercado. Foco significa eliminar decisões desnecessárias. Qual é minha única tarefa durante esta sessão? O que está roubando a minha atenção?
Simplificar pode aumentar a qualidade da decisão. Não preciso processar tudo para tomar uma boa decisão. Quantas variáveis estou tentando processar simultaneamente? O que poderia ser eliminado sem prejudicar a minha análise? Recuperação faz parte da minha performance. Posso respeitar meus ciclos de esforço e recuperação. Quando foi minha última recuperação real? Estou tentando produzir quando deveria recuperar? Não preciso operar apenas porque o mercado abriu. Posso avaliar meu estado antes de assumir risco. Como sei que estou operacionalmente preparado? Qual estado indica que devo reduzir exposição ou até mesmo não operar? Uma perda não precisa determinar minha próxima decisão. Posso retornar ao processo depois de um resultado negativo. O que muda dentro de mim imediatamente após o loss? Minha próxima operação ainda atende aos meus critérios? Ganhar não me autoriza a abandonar o meu processo. Posso permanecer criterioso depois de uma sequência positiva. O que eu faço diferente depois de ganhar? Quando confiança começa a virar excesso de exposição? Posso diferenciar um problema de execução de um problema de estratégia. Não preciso insistir em uma estratégia que os dados não sustentam. Minha estratégia possui evidência estatística suficiente? Estou tentando resolver uma deficiência técnica com esforço mental? Minha operação começa com critérios objetivos. Sei o que precisa estar presente antes de executar. O que exatamente caracteriza o meu padrão de entrada? Qual condição invalida a minha entrada? Um setup não existe isoladamente do contexto. Posso esperar que contexto e gatilho estejam alinhados. Qual contexto torna meu setup válido? Em quais contextos meu setup perde a qualidade? Posso melhorar minha leitura através da observação e revisão sistemática. Não preciso interpretar todos os movimentos. Que informação estou deixando de perceber?
Quais padrões aparecem repetidamente nos meus erros? Minha execução pode ser treinada. Posso avaliar minha execução separadamente do resultado. Executei o plano ou o resultado influenciou minha ação? Qual parte da execução mais se repete nos meus erros? Posso esperar o momento definido pelo meu setup. Antecipação não é precisão. Entrei porque o setup confirmou ou porque imaginei que confirmaria? O que normalmente acontece quando eu antecipo? Meu stop deve estar relacionado à invalidação da tese, não ao medo de perder. Posso aceitar o risco definido antes da entrada. Onde a minha hipótese realmente deixa de ser válida? Estou posicionando o stop pelo mercado ou pelo valor que tenho medo de perder? Meu alvo deve fazer sentido dentro da lógica da operação. Posso deixar uma operação terminar sem exigir o máximo possível. Meu alvo é técnico ou emocional? Estou aumentando o alvo porque não quero encerrar o ganho? Posso administrar a posição sem improvisar. Minha gestão é definida antes de minhas emoções assumirem o comando. O que determina minha redução ou aumento de posição? Estou gerenciando pela regra ou pelo resultado momentâneo? Preservar capital é parte da atividade. Meu risco é definido antes da oportunidade. Quanto estou disposto a perder antes de entrar? Minha exposição é compatível com minha realidade financeira e estatística? Meu tamanho de posição deve permitir execução racional. Posso reduzir tamanho sem interpretar isso como fracasso? Qual tamanho permite que eu execute sem distorcer minhas decisões? O que estou tentando compensar quando aumento a minha mão? Posso estabelecer um ponto objetivo para encerrar minha sessão. Parar faz parte da gestão de risco. Qual condição indica que minha sessão terminou? O que costuma acontecer quando ultrapasso o meu limite? Draw é uma condição que exige gestão, não pânico.
Posso adaptar a exposição sem abandonar meu processo? Qual é o meu protocolo para drawdown? Em que ponto devo reduzir o risco? Quantidade de operações não determina a qualidade. Posso encerrar uma sessão mesmo quando ainda existe desejo de operar. O que eu estou tentando conseguir aumentando o número de trades? Como sei que estou operando além da minha vantagem estatística? Não preciso recuperar imediatamente o que eu perdi. Minha próxima operação não tem obrigação de reparar a anterior. Quero executar uma oportunidade ou corrigir uma emoção? O que acredito que uma vitória imediata resolveria? Posso construir confiança através de evidências. Testar antes de arriscar aumenta a qualidade da decisão. Quantas ocorrências sustentam minha crença sobre o meu setup? Que evidência ainda falta? Uma pequena sequência não define uma estratégia. Posso respeitar o tamanho necessário da amostra. Tenho dados suficientes para concluir alguma coisa? Estou confundindo uma sequência com uma tendência? Posso tomar decisões conhecendo minha relação entre risco, retorno e probabilidade. Meu resultado individual não precisa definir minha expectativa. Qual é a expectativa matemática do meu sistema? Sei diferenciar resultado de uma operação e desempenho do sistema? Aquilo que eu registro pode ser analisado. Minha memória não precisa ser o meu banco de dados. Quais informações estou perdendo por não registrar? O que meus dados poderiam revelar sobre o meu comportamento? Revisar transforma a experiência em aprendizado. Posso estudar meus erros sem transformá-los em julgamento pessoal? O que meu último conjunto de operações está tentando me ensinar? Qual padrão aparece repetidamente? Adaptar não significa abandonar princípios. Posso ajustar o processo quando os dados justificarem. O mercado mudou ou apenas o meu resultado mudou? Que
Que evidência justificaria uma adaptação? Posso transferir habilidade técnica gradualmente para o ambiente real. Minha primeira responsabilidade no real é preservar a qualidade da execução. O que muda no meu comportamento quando o dinheiro é real? Qual tamanho de risco me permite aprender sem comprometer a minha tomada de decisão? Quem eu preciso me tornar para ser um trader consistente? Quem eu escolho ser na próxima vez que o mercado testar aquilo que ainda existe dentro de mim? Observe, espere, escolha. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com quem precisa ouvir. E eu te espero aqui na nossa próxima prática. Até lá!